Olá, meus amigos aqui do canal, do Leonardo Terra Kestner. Meus irmãos, o nosso canal ele tem o intuito de falar um pouquinho sobre saúde e falar também de espiritualidade. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho da doutrina espírita. Por que da doutrina espírita? Porque é a religião que eu sigo. E a ideia aqui não é fazer com que vocês se tornem espíritas, de forma alguma. É simplesmente mostrar para vocês o que é o espiritismo. Que vocês saibam como é que funciona, como é que é o nosso pensamento, o que nós entendemos sobre a vida. A doutrina espírita é maravilhosa, eu sempre digo, né? A doutrina espírita é maravilhosa, nós espíritas nem tanto. Então hoje, trazer para você um pouquinho da minha história com o espiritismo. Eu conheci o espiritismo no quartel, no exército, através do Leandro Flores Figueiredo, sargento do pelotão de comunicações do meu esquadrão, na época do comando e apoio. Nós conversando, ele acabou, eu não lembro direito assim qual foi o detalhe, mas ele acabou me mostrando, me emprestando, na época, se me fala a memória, um livro dos Espíritos. Naquela ocasião, eu fui católico, fiz comunhão, e quando ele me emprestou o livro dos Espíritos, que eu levei para casa para ler, quando eu cheguei, comecei a ler em casa todo dia um pouquinho, quando eu cheguei nas 1019 perguntas, eu comecei a reler ele novamente. Por quê? Porque ali, naquele livro dos Espíritos, 1019 perguntas, ali tinha todas as explicações que até então, no meu ponto de vista, eu não consegui encontrar na outra religião que eu participava. Fiquei encantado. A partir dali, eu comecei a ler, participei de uma casa espírita aqui em Jaguarão, mas como tudo, né, eu era muito novo, eu estava no quartel, muito jovem, eu acabei, depois de um tempo, me desligando, assim, não participei mais, né, dei um tempo. Acabei também participando da igreja evangélica por 6 meses, algo também que me cresceu muito, foi muito importante esse período. Participei de uma célula aqui na nossa comunidade, foi muito gratificante. A religião em si ela é muito importante, porque a gente acaba aprendendo com os colegas, tem mais tolerância, tem mais amor no coração. Mas é a doutrina espírita que me toca, assim, é o que eu gosto. Então eu sempre falo que a minha ida, meu tempo que eu passei na igreja católica, o tempo que eu passei na igreja evangélica, só fez eu crescer como pessoa. Tenho certeza absoluta, né, que hoje eu sou muito melhor do que eu era antes. Então, através da doutrina espírita, voltei aos meus estudos, comecei a estudar e aí retomei a leitura do Livro dos Espíritos, comecei a estudar as outras obras básicas da doutrina espírita e hoje eu quero aqui trazer um resuminho aqui para vocês sobre o livro O que é o Espiritismo, que é um livro pequeno, que a gente sempre, na verdade, a gente sempre começa pelo Livro dos Espíritos, né? Que é um livro que fala um pouquinho de cada coisa. E depois, quando a gente gosta e quer começar a se aperfeiçoar, a gente começa lendo o livro do que é o Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos e o restante das obras básicas da doutrina espírita. Bom, o que é o Espiritismo? Esse livro foi criado para explicar de forma simples o que era essa nova doutrina que estava nascendo. Muita gente tinha dúvidas, medos e até preconceitos sobre o Espiritismo. E Kardec escreveu para esclarecer, orientar e abrir o entendimento das pessoas. Então Kardec foi o que codificou a doutrina espírita. Tem um filme tá, na Netflix da história de Kardec. Tem um filme muito legal que conta como é que surgiu então a doutrina espírita, como é que Kardec codificou a doutrina espírita. Logo depois de publicar o Livro dos Espíritos, Kardec percebeu que o povo queria respostas mais diretas. Então, ele preparou uma obra menor, como se fosse uma introdução, um cartão de visita do Espiritismo. Ele usou um jeito diferente, não fez apenas um texto corrido, mas um diálogo.
É como se fosse uma conversa entre Kardec e 3 tipos de pessoas bem comuns na época. O primeiro personagem é o cético, aquele que não acredita em nada do que não pode ver. O segundo é o crítico, que gosta de provocar, de achar defeitos, de discutir por discutir. O terceiro é o padre, que representa os religiosos que viam o espiritismo como uma ameaça à fé tradicional. Kardec então responde a cada um deles com calma, lógica e respeito. Ele mostra que o espiritismo não veio para destruir nada, mas para explicar melhor aquilo que já existe. A vida depois da morte. A comunicação com os espíritos é o porquê das nossas provas e sofrimentos. No diálogo com o cético, Kardec mostra que os fenômenos não são invenções. As mesas girantes, as batidas, as mensagens dos espíritos. Tudo aquilo estava acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Com o crítico, ele explica que não adianta apenas atacar sem conhecer. É preciso estudar, observar, comparar e usar a razão. E com o padre, ele mostra que o espiritismo não é contra Jesus, nem contra Deus. Pelo contrário, ele reforça o evangelho, mas traz a explicação que faltava sobre a vida espiritual. Então, para nós espíritas, o espiritismo ele é uma ciência, ele é uma filosofia e ela é a moral. Então, assim, é uma ciência, né? Por quê? Porque estuda os fatos, os fenômenos e as manifestações dos espíritos. Por isso que ela é ciência. Ela é uma filosofia, porque ela nos traz pensar sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ela é uma moral, porque ensina que o caminho é sempre praticar o bem, perdoar e melhorar como pessoas. Então, ser espírita é muito difícil, porque a gente está sempre olhando para nós mesmos, olhando para dentro, como a gente diz. A gente precisa ter paciência e não é fácil. Eu sempre digo que a gente que é espírita, muitas pessoas acham que a gente, como a gente acredita na vida após a morte, como a gente entende que a vida continua, que nós saímos aqui do planeta Terra e vamos para um outro mundo, colônias espirituais, parece que a gente não tem sentimento, né? O espírita, ele vai chorar quando perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, enfim, como qualquer pessoa, porque a gente está aqui no planeta Terra, nesse planeta que nós entendemos que é um planeta de expiações e provas. Se nós estamos aqui é porque a gente realmente precisa estar aqui. Então a gente vai sofrer com qualquer outra pessoa. A diferença nossa é que o espiritismo nos traz esse consolo que a vida continua. A vida não acaba aqui na Terra. Então isso acaba trazendo para nós um conforto muito, muito gritante. Por isso que eu entendo que esse papel nosso aqui também é também levar um pouco de conforto para as pessoas que perderam seus entes queridos e muitas vezes não tem um lugar para se agarrar. Nós espíritas, quem estuda o espiritismo, aqui já tem muitas pessoas que estudam a doutrina espírita, nós temos, se não me falha a memória, são 7 ou 8 casas espíritas aqui. Tem muita gente que possa aconselhar, que possa conversar com a gente, que possa nos orientar, nos consolar. E eu sou uma delas também. Precisando do nosso socorro, da nossa palavra amiga, a gente está sempre à disposição. Então a moral ensina que o caminho é sempre praticar o bem, perdoar e melhorar como pessoas. Então esse é o nosso caminho, a gente tem que sempre procurar nos melhorar. Não é fácil, não é nada fácil, como eu falei lá no início. O espiritismo é maravilhoso, nós espíritas nem tantos. A gente tem defeitos também, como qualquer outra pessoa. Mas a gente tem que estar sempre praticando para melhorar, né? O espiritismo, ele trata assim da fé raciocinada. Então esse livro fala sobre isso também. Então Kardec deixa claro que o espiritismo não pede uma fé cega. Não é para acreditar só porque alguém falou. É para raciocinar, comparar, testar e ver se faz sentido. Se não faz sentido para você, você vai para outra. O importante é que a gente tenha uma religião. Vá na casa espírita, vá na igreja evangélica, vá na igreja católica, vá em outros segmentos evangélicos. Você gosta da Umbanda,
sabe? Participe. Vai ser bom. Participar de uma religião sempre é bom, ter contato com outras pessoas, sempre com respeito. Eu, como técnico na agência comunitária de saúde, sempre respeitei todas as religiões e sou um incentivador que as famílias procurem um caminho religioso. É muito importante. Pode ter certeza disso. Então, a gente trata assim da fé raciocinada, né? Acreditar com base na lógica, na razão e na experiência. É isso que a doutrina espírita me trouxe. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu me encantei. Justamente porque ela começou a me dar um caminho. Eu sempre tenho a mesma história que eu digo assim, ó. Um dos que mais me encantava era assim, ó, por que eu sou pobre? Por que o outro é milionário? Então tinha que ter uma explicação. A doutrina espírita, para mim, foi o que me explicou melhor. A gente tem vidas sucessivas. Então, o milionário de hoje ele pode ser o miserável de amanhã. É só ele não utilizar esse dinheiro de forma positiva, digamos assim, né? Assim como a gente receber dinheiro de forma equivocada, através de contravenções, enfim. Quando a gente desencarnar, a gente vai responder por isso. Vamos responder, a gente vai chegar lá no outro lado, no plano espiritual, e a gente vai ser cobrado. E podemos retornar aqui ao mundo terreno para retomar onde a gente parou e sempre buscando melhorar como indivíduo. Outro fato também importante na doutrina espírita que eu entendi e acredito é porque que a gente, muitas vezes, a gente nasce com defeitos, sem um braço, sem uma perna. Vidas sucessivas. Essa é a explicação que a doutrina espírita nos traz. A gente tem que ter, por que a gente vai nascer sem um braço? Se o Deus é um só. Por que eu já estou nascendo com pecado? Se eu nem nasci, estou nascendo já tenho pecado. Não é? Então isso é interessante. Isso é para nós refletir. Não estou aqui para trazer ninguém para a doutrina espírita de forma alguma. É só para a gente refletir um pouco e trazer a razão. A razão. Então por que tem milionário? Por que tem o pobre? Por que tem aquela pessoa que é doente mental? Essa pessoa que tem uma deficiência mental? Por que ela nasceu assim, aqui no planeta Terra, conosco? Por que aquela família tem aquele filho com aquele problema? A gente consegue não entender. A doutrina espírita nos traz essas respostas. Então eu sou apaixonado pela doutrina espírita e aqui no canal a gente vai procurar falar bastante da doutrina espírita porque, como eu falei, ela é um consolo para nós. Mas nos dias de hoje, né, que a vida está tão difícil. O livro também traz uma mensagem linda de esperança. Ele mostra que ninguém está perdido, ninguém está condenado para sempre. Todos nós temos chance de evoluir, mesmo que demore. Cada dificuldade que enfrentamos na vida é uma oportunidade de aprendizado. E cada ato de bondade nos aproxima mais de Deus e dos bons espíritos. O que é o Espiritismo? É como uma porta de entrada. É o livro que apresenta de forma simples e clara o que essa doutrina significa. Ele responde às críticas, quebra preconceitos e mostra que o Espiritismo é luz, consolo e esclarecimento. Foi e continua sendo um guia para quem começa a conhecer a doutrina espírita. Um livro pequeno, mas cheio de respostas que ainda hoje falam ao coração de quem busca entender a vida espiritual. Por isso, se você tem uma curiosidade sobre o Espiritismo, esse livro é um ótimo começo. Ele não é complicado, é direto e fácil de ler. E mostra que o Espiritismo não veio para assustar, mas para consolar e ensinar que a vida continua. Bom, pessoal, essa é a mensagem hoje sobre o livro O que é o Espiritismo. Tá bem? Um abraço a todos, obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela força aqui para o agente comunitário de saúde aqui, Leonardo Terra, tá bom? Abração a todos. Até a próxima.